Bom dia, pessoal, tudo bem? A ideia dessa live é falar um pouquinho sobre fisioterapia neurofuncional e reabilitação infantil. Alguns pais na semana enviaram algumas perguntas para mim. Eu vou responder essas perguntas, né? E se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar, que a gente vai conversando aí durante a live. Aproveitar esse tempo para falar sobre as nossas dúvidas, sobre a minha experiência, tá bom? A primeira pergunta que eu recebi de uma mãezinha foi: quem prescreve a fisioterapia? O neurologista, o ortopedista, o pediatra ou o fisiatra? Na verdade, a fisioterapia é uma área de atuação de primeiro contato, então nós não precisamos que ninguém prescreva. A gente pode atender sem ter prescrição médica. Qual que é o problema disso? Para os convênios, você só consegue um reembolso se você tiver uma prescrição médica, né? Então a gente precisa de uma prescrição médica, na verdade, para que a pessoa consiga essa questão financeira. Mas se você trouxer seu filho para mim e eu fizer uma avaliação nele e detectar um atraso motor, eu posso fazer uma intervenção sem que haja um médico solicitando essa intervenção, porque nós temos uma vasta lista de ferramentas para fazer uma avaliação, existem inúmeras fichas de avaliação, testes, tabelas que nós podemos usar para poder chegar numa resposta se essa criança precisa ou não de intervenção. Então, a questão que pega para você pedir uma solicitação médica ou não é essa questão do reembolso, entende? Existe uma receita de bolo que os médicos mandam falando que a criança tem que fazer 10 sessões de fisioterapia. Isso nem sempre não, quase sempre não é verdade. Uma criança neurológica, por exemplo, eu vou precisar de muito mais, às vezes, do que 10 fisioterapias para conseguir uma reabilitação. Uma criança que tem um problema respiratório, às vezes eu preciso de 3, 4 e ela já tem alta. Então, na verdade, quem consegue controlar o número de terapias ou não e a forma de fazer é o terapeuta, é o fisioterapeuta nesse caso, tá bom? Vocês vão mandando pergunta, tá bom? Eu vou ir seguindo aqui as perguntas que eu havia anotado. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar que eu vou parando, vou respondendo conforme as perguntas forem surgindo. Uma outra pergunta aqui da Carla é: o médico do meu filho prescreveu a órtese, mas não disse quanto tempo usar. O fisioterapeuta pode auxiliar nesse caso? Na verdade, quem vai auxiliar nesse caso é o fisioterapeuta. A órtese, dependendo da situação em que a criança se encontra, ela pode ter um papel preventivo ou corretivo. Se for corretivo, ela tem que ser usada o máximo de tempo que a criança permitir, né? Algumas crianças elas usam sem reclamar nem nada, outras choram muito, então você tem que fazer intercalando esse uso dessa órtese, mas a ideia é que a criança use o máximo de tempo possível. No caso das crianças que fazem prevenção, né, você pode ter um tempo, um intervalo menor, mas tudo depende da situação em que se encontra a perna da criança ou o braço da criança nesse caso. Uma outra coisa em relação às órteses depende muito também da necessidade. Se for um padrão de hipertonia, que é aquele padrão mais rígido, que tem as posturas que ficam com mais dificuldade de mobilidade, essa criança vai ter que usar a órtese com mais frequência. Existem aquelas crianças que têm o padrão hipotônico, que é aquela criança mais molinha. Então você vai ter que utilizar essa órtese em alguns casos, na maioria, na verdade, quando você precisa descarregar peso nesse membro. Então, para que não haja para que não machuque a criança, que não haja nenhum dano, você utilizar a órtese nesse caso. Então, essa criança que ela é hipotônica, ela vai ter um menor tempo, porque ela não usa para uma correção de encurtamento ou deformidade, ela usa para uma correção de postura para você fazer a reabilitação dela. Então, a órtese existe também essa visão de que é para usar 2 horas por dia, é para usar para dormir, ou é para usar durante o dia, ou é para usar só na escola. Depende muito da criança. Isso em tudo na fisioterapia. O seu filho tem que ser avaliado individualmente a necessidade dele.
Não é porque uma criança usa órtese para dormir que para o seu filho vai funcionar. Ou não é porque uma criança usa órtese para ir para a escola que o teu filho ou tua filha vai funcionar. Depende do que o seu menino precisa. Muitas vezes ele usando para ficar em pé durante o treino no parapódio já vai ser eficaz. E muitas vezes a criança tem que usar full time, o tempo todo. Então você tem que no começo coloca uma horinha, tira um pouquinho, coloca mais uma horinha, tira um pouquinho, até que essa criança se adapte ao uso da órtese e consiga ter uma efetividade no tratamento. Porque a gente perde para a questão neurológica, né? Você arruma o padrão muscular com a órtese por 1, 2 horas, só que o sistema nervoso central está mandando uma informação totalmente contraditória durante as 22 horas que ele ficou sem. Então depende, infelizmente, depende do terapeuta que está te acompanhando, qual que é a posição do terapeuta em relação a isso. Mas uma coisa é certa, se já se instalou um padrão de deformidade, se já se instalou um encurtamento, quanto mais tempo você utilizar a sua órtese, mais efetivo vai ser o tratamento para sua criança. Mais ele vai conseguir uma posição adequada para fazer fortalecimento nos grupos musculares certos, tá bom? Acho que é isso em relação à órtese. Uma outra dúvida foi em relação ao parapódio. Foi prescrito um parapódio para o meu filho há bastante tempo, mas ele tem subluxação. Eu posso usar? Eu, Marina, utilizo o parapódio para tratamento de subluxação. Você colocando a criança da maneira adequada, com uma posição anatômica das pernas, você consegue, existem estudos, né? Existe estudo científico que fala que você consegue até reduzir essa subluxação ou até mesmo corrigir, fazendo o protocolo de todos os dias, meia hora, com essa criança no parapódio, você consegue ter uma efetividade do tratamento também. Nesse caso, a gente pede auxílio para o ortopedista com os raios-x, com tudo que nós temos de avaliação, para verificar se essa subluxação ela é segura, né? Se não está correndo risco de realmente ter uma luxação, se a criança sente dor. Um ponto que você não coloca no parapódio, uma criança com subluxação, é se ela está com dor. Se ela está com dor, existe alguma coisa que está deixando complicada essa fase. Então é melhor você avaliar o que está acontecendo, se é algo muscular, se é algum encurtamento, o que pode ser que está atrapalhando essa fase. Eu já coloquei crianças com subluxação no parapódio, eu coloco um paciente meu, que é o Joaquim, e ele tem dado resultados excelentes, assim, a gente percebe que o tônus dele melhora, que ele consegue ficar num padrão muscular mais relaxadinho depois que ele faz esse treino. Então é interessante, mais uma vez eu falo, fazer uma avaliação específica do seu filho, da sua filha, junto com o profissional. Tem parapódios hoje em dia que você consegue deixar a criança inclinada, né? Ela fica em graus de elevação, então você pode começar com um grau menor e vai subindo ela até que ela fique 90, fique retinha, para que haja uma descarga de peso gradativa. Você pode colocar a perninha dela abrindo um pouquinho mais, fechando, para que você tenha uma postura melhor. Existe a bermuda de adução, que você pode colocar para você manter esse quadril mais alinhado. Então, existem muitas ferramentas que você pode utilizar para você conseguir chegar num resultado bacana. Só tem que ser feita essa avaliação, né, do seu filho, da sua filha, junto com o profissional. Nós temos muitos recursos, muitos, inúmeros recursos. Isso que é interessante da fisioterapia, isso que faz com que eu me apaixone cada dia mais pela neurofuncional. Nada é impossível, porque você tem tudo quanto é tipo de recurso. E a cada dia que passa, os estudos científicos, né, eles trazem mais respostas para a gente de que você consiga chegar em novas alternativas, né? Existem várias coisas, várias. E aí acho que a gente vai acabar abordando algumas aqui durante a live. E
Por isso que eu acho que é interessante realmente fazer essa avaliação de cada criança, tá bom? Uma outra pergunta que surgiu aqui, meu filho faz vários tipos de terapia, hidrofisioterapia, Pediasuite, Cuevas Medec, que é o CME hoje em dia, né, que é a nomenclatura correta do método. É verdade que um anula o outro? Então, uma pergunta complexa, né? Na verdade, são objetivos diferentes. O CME, ele trabalha com a criança em liberdade de movimento. Quanto mais distal o treino de exercício, para eles mais interessante, para que a criança entre com contração muscular e utilize os seus reflexos para conseguir as fases motoras adequadas. O Pediasuite, ele já vem com uma vestimenta terapêutica que faz o controle motor e estimula a musculatura que você tem dificuldade de contração. Então, são dois métodos distintos, né? Depende muito de como o terapeuta entende qual é o objetivo dessa criança. A hidroterapia você utiliza muito para você trabalhar equilíbrio e melhora do tônus muscular. Então, eu, Marina, entendo que cada método ele se encaixa numa fase da criança, né? Eu tenho pacientes hoje em dia que eu acho que super se enquadram no CME, porque são pacientes que já estão ficando de pé, que precisam muito de treino de equilíbrio. Eu sei que o CME ele atende desde dos 3 meses até ficar grandão, né, com até onde o terapeuta consegue fazer essa intervenção, e que ele tem trabalhos de controle cervical, tem para todas as fases motoras, mas eu gosto bastante do treino de exercício deles em relação ao equilíbrio e os exercícios que são bem desafiadores em relação aos objetivos propostos. O Pediasuite é bem interessante para a criança entender o corpo dela, porque muitas vezes a criança não sabe o que ela precisa, né, contrair, ela não conhece o seu corpo adequadamente para fazer essa contração. Então a vestimenta terapêutica traz esse papel para a gente, né? Então, na verdade, eu não acho que um anule o outro. Eu acho que tudo é utilizado de acordo com um objetivo. Existem métodos que eles preferem que sejam feitos somente eles, porque dá para compreender, porque se você, eu falei com uma mãe ontem, se você faz tudo ao mesmo tempo, você não sabe o que funcionou. Então, se você define por um caminho, você sabe que ele deu certo ou não. Qual é o problema disso? Você quer que dê certo. Então, você vai fazer todos os caminhos possíveis ao mesmo tempo. Então, o que é interessante é que você tenha vários terapeutas trabalhando e você consiga alinhar os objetivos. Se o cara do CME está trabalhando equilíbrio, o cara do PED vai trabalhar equilíbrio, o cara da hidroterapia vai trabalhar equilíbrio. Uma equipe trabalhando junto chega num lugar excelente. O que não pode é cada um da equipe trabalhar para um lugar. O cara do PED está no equilíbrio, o cara do CME está fazendo um outro objetivo, ou o cara do Thera Suite, ou o cara do Bobat, ou qualquer outro método que exista que as pessoas utilizem. Isso é importante. Porque se cada um remar para um lado, o barco não sai do lugar. Agora, se todos remarem juntos, chega mais rápido no objetivo, tá bom? Perguntaram aqui para mim qual o melhor método para bebês com síndrome. Eu não acho que exista melhor método, uma receitinha de bolo para te falar qual é o melhor método. É IANI, né? Eu acho que existe sim uma avaliação do que a sua bebê ou seu bebê precisa, e em cima disso você pode trabalhar os recursos que você tem. A fisioterapia em si, a neurofuncional, ela é excelente, ela traz diversos exercícios através da cinesioterapia, que você pode conseguir o desenvolvimento do seu bebê, da sua bebê, né? O que é importante é você ter uma avaliação, você detectar onde está o atraso motor, aonde existem os pontos que limitam o desenvolvimento dessa criança, e através dessa avaliação você traçar objetivos junto com a família, porque é ela quem sabe, né? Ela quem acompanha essa criança. Então eu acho que é interessante por isso. E aí em cima disso você vê, porque na verdade, se você for a fundo dos métodos, eles não têm contraindicação efetivas. Então, qualquer método você pode fazer. Tem que ver se é eficaz para o que a sua criança precisa, entende?
Uma criança que tem dificuldade de linha média, de pegar brinquedos, você pode trabalhar uma questão sensorial, você pode colocar brinquedos na linha média para que ela tente pegar esse brinquedo. Então, infelizmente, a fisioterapia entrou nesse nível assim de método, que o método é importante. Eu acho que o que é mais importante é uma avaliação bem feita, traçando-se um objetivo proposto e vendo através do objetivo e da avaliação onde a criança precisa de mais estímulo. Se é o sensorial dela que está afetando, se é o muscular, onde eu vou ter que entrar com um Ziclag ou com um Botox ou com uma bandagem para estimular essa parte muscular dessa criança, se é uma hipotonia que eu vou ter que entrar com uma eletroestimulação para que haja uma contração. Então, nós estamos entrando numa linha assim de raciocínio em que a fisioterapia ficou de lado e os métodos são importantes. Na verdade, a fisioterapia é a base de tudo. Os métodos complementam e trazem recursos para nós fazermos a terapia dessa criança. Então, o mais interessante é a senhora fazer uma avaliação do seu filho e aí, em cima da avaliação, observar quais pontos ele precisa de estimulação e aí, em cima disso, definir qual o caminho a ser traçado, tá bom? Uma mãe perguntou para mim aqui, é verdade se a criança não sentar até 2 anos de idade e não andar até os 5, ela nunca mais irá andar? Então, eu, Marina, não concordo com isso não. Por quê? Existe uma coisinha chamada neuroplasticidade. A neuroplasticidade, ela funciona e ela vai estar no nosso corpo e no nosso cérebro para o resto da nossa vida. Então, porque se fosse assim, eu não conseguiria reabilitar uma pessoa com AVC, né? E eu consigo reabilitar uma pessoa com AVC. Então, eu acho que é interessante a gente avaliar essa questão de ficar dando sentença para as crianças e dizendo que não vai dar. É claro que se uma criança não senta até 2 anos de idade, nós vamos ter uma dificuldade maior de conseguir atingir as fases motoras. Você tem uma dificuldade de conseguir atingir porque instalou-se padrões inadequados, encurtamentos, toda uma série de contextos que dificulta essa evolução motora. Mas isso não quer dizer que a gente não vai conseguir essa evolução. Eu tenho uma criança de 12 anos aqui, se eu não me engano, porque eu para a idade sou péssima, as mães que me perdoem, elas sabem disso. Mas assim, ele não estava sentando e ele aprendeu a sentar agora e ele tem 12 anos. Então assim, isso não existe. Existe uma dificuldade que vai se instalar nesse processo de reabilitação devido a todo o contexto. É por isso que a gente preza e briga tanto pela estimulação precoce. Porque se você consegue fazer com que a criança tenha um estímulo lá pequenininho, eu acelero esse processo de reabilitação, eu consigo estimular a neuroplasticidade dele, que está a todo vapor, porque o cérebro está com aquelas várias conexões e tal, e você consegue ter uma evolução mais efetiva e mais rápida. Mas se não foi feito, não é hora de esquecer, não é hora de desistir. Você tem que continuar investindo, você tem que continuar acreditando que é possível. Olhando as bases, né, as científicas, estudando sobre aquilo, procurando o melhor caminho, o melhor método, como foi citado antes, para que essa criança consiga. Falando ainda sobre os recursos, uma criança, por exemplo, esse paciente é o Gabriel. Ele tem 12 anos e ele tem bastante padrão espástico, né? Então a gente usou hidroterapia, usou a terapia da gaiola, né, aqui na clínica, e usou a fisioterapia convencional. A terapia da gaiola, ele faz um exercício por terapia, de 50 minutos a 1 hora. Ele fica de pé, para vivenciar a postura. Mas nós treinamos as fases motoras durante a terapia convencional. A hidroterapia é feita nele para que haja uma adequação de tônus, para que ele relaxe. Nós utilizamos o Ziclag para que haja uma liberação de movimento, porque às vezes a contratura, os encurtamentos e a espasticidade que não permite que essa criança faça. Então, é o que eu falei para vocês antes, precisa ter uma avaliação dessa criança e usar todos os recursos, todos, que tem disponível para isso, né?
Eu acho que ter essa mente aberta é o que mais ajuda a gente a conseguir as melhores evoluções dos nossos pacientes, tá bom? Perguntaram do método, eu respondi aqui. Qual é o método que a gente usou com essa criança que sentou? É esse que eu comentei com vocês. A gente ultimamente usa com ele hidroterapia, fisioterapia na gaiola e fisioterapia convencional. E aí a gente usa a bola, usa o fez, usa o ziclag, usa a bandagem, usa todos os recursos que a gente tem disponível dentro da fisioterapia neurofuncional, tá bom? Uma outra pergunta. Olá, tem como a fisioterapia ajudar no funcionamento intestinal em uma criança que não tem movimentos? Tem. Por quê? Muitas vezes a criança tem dificuldade da questão intestinal por causa que ela não existe muita movimentação nessa criança. Então, o que a gente utiliza para ajudar? A gente costuma colocar essa criança de pé, seja no parapódio ou seja no pula-sapinho, né, que é um recurso que a gente usa bastante aqui, que dá uma autonomia para essa criança ficar de pé e treinar o ortostatismo. Isso faça com que melhore a questão intestinal dessa criança. Existem técnicas de bandagem terapêutica que ajuda a questão muscular dessa criança e eu já fiz, né? E realmente eu coloquei a bandagem e fui embora e essa criança conseguiu fazer depois, coisa que ela estava 3, 4 dias com o intestino preso. Na hora que eu coloquei, quando eu fui embora, ela conseguiu essa melhora, né? Existem as massagens, né, que nós fazemos para melhorar. Então, a gente pode ajudar sim. O exercício efetivamente já ajuda essa criança na questão intestinal dela, tá bom? Deixa eu pegar aqui mais uma pergunta. Um pai mandou para mim perguntando que a filha dele teve um diagnóstico de síndrome, mas ela fez um teste e essa síndrome na verdade foi descartada e não tem nenhuma síndrome que seja identificada, só existe um atraso e não existe um motivo, um diagnóstico para falar dessa síndrome dessa criança. Ele perguntou se o que muda na fisioterapia saber a síndrome da criança ou não, e se o fato de não saber a síndrome traz algum malefício para essa criança durante o tratamento. Na verdade, para a fisioterapia, saber o diagnóstico da criança não interfere na conduta terapêutica. Por que eu falo isso? Porque a gente consegue trabalhar o objetivo proposto independente da síndrome que essa criança tenha. O que é interessante você saber a síndrome dessa criança é que, por exemplo, numa criança com síndrome de Down, a gente sabe que essa criança ela tem uma dificuldade de aprendizagem. Então, o tratamento dela, nós vamos ter que fazer mais repetições do que nós faríamos para a reabilitação dessa criança, para que ela realmente tenha uma efetividade de evolução motora. Então, eu acho que é interessante saber por isso. Mas, assim, não existe malefício, porque os fisioterapeutas, eles não trabalham de acordo com a síndrome, eles trabalham de acordo com a avaliação e o estímulo que você tem que dar para fazer essa reabilitação. É mais interessante você ter uma ressonância e um eletroencefalograma dessa criança do que saber uma síndrome que ela tem, porque nós vamos trabalhar em relação à questão clínica dessa criança, o que ela precisa de intervenção ou não. Em contrapartida, existem algumas síndromes, por exemplo, do Duchenne, essas síndromes de atrofia, né, de distrofia, que a gente sabe que não pode gerar fadiga nessa criança. Então, é interessante saber nesses aspectos para que a gente não acabe atrapalhando o desenvolvimento delas. Porque se você gera uma fadiga, você acaba perdendo a função em vez de você fazer uma manutenção da função. Então, nesse ponto, você deveria saber, mas nessa questão de síndrome genética, de síndromes, né, que são desconhecidas, que existem tantas síndromes que não estão na literatura, que a gente acaba, né, não conseguindo saber todas por nomenclatura. Existem muitas crianças que têm o diagnóstico de síndrome não identificada,
Na clínica nós temos vários assim, e mesmo assim eles têm o objetivo proposto, eles têm a conduta terapêutica definida em cima daquele objetivo com a família. E é isso que faz com que nós busquemos a evolução e a reabilitação de cada criança, tá bom? Esse mesmo paizinho me perguntou como é feita a classificação do atraso do desenvolvimento motor, se ela é feita em grave, leve ou moderada. Na verdade, eu, Marina, não conheço nenhum estudo, nenhuma tabela, nenhum norte para eu trabalhar nessa forma. O que nós costumamos fazer são as avaliações em cima de tabelas, como tem a TIMP, tem a Alberta, tem inúmeras tabelas, inúmeras avaliações para que nós façamos, onde a gente detecta que existe esse atraso motor, e através desse atraso motor que foi detectado através dessa avaliação, nós definimos os objetivos propostos. O que dá para ser feito, por exemplo, na TIMP, você consegue fazer uma avaliação de inúmeros pontos, e aí ela dá a fase motora dessa criança. Então, se a criança tem 1 aninho e ela está com uma fase motora de um mês, 2, nós podemos entender como um atraso motor grave. Mas isso depende muito do terapeuta, tanto dos pontos a serem avaliados pela tabela, quanto da indicação terapêutica, quanto você classificar em leve, moderado ou grave, depende da avaliação de cada terapeuta. Então, é interessante saber, o que é importantíssimo é ter essa avaliação. Aqui na clínica, por exemplo, nós fazemos uma avaliação das fases motoras e nós somos em 4 terapeutas, fisioterapeutas e os demais profissionais. E a gente tem uma classificação de 0, 1, 2 e 3. 3 é se a criança faz tudo certinho. 2 é se a criança ela faz, mas não com perfeição. 1 é se ela começa o movimento e 0 é se ela não faz nada. Só que isso é subjetivo. Você concorda que eu posso olhar para aquela criança e achar que o 3 dela não é 3? E a Alessandra, que trabalha com a gente, pode olhar para essa mesma criança e achar que o 3 dela é 3? Então, essa questão de avaliação é subjetiva ao profissional que está fazendo essa avaliação. É claro que se existe um atraso motor, vai ser detectado pela avaliação, mas ele é muito visto de acordo com o terapeuta que está fazendo, entendeu? Tá bom? Me perguntaram aqui, fizeram uma pergunta aqui. A Magda perguntou se a gente não trabalha com convênio. Então, Magda, a gente não trabalha com convênio ainda, a gente só trabalha com reembolso, mas chama a gente no WhatsApp que a gente tenta conversar aí para ver o que a gente pode fazer para te ajudar, tá bom? Chama no WhatsApp da clínica. Sim, Bia. Isso que eu falei é a TIMP, eu tenho ela aqui. Na verdade, é uma escala de avaliação, dá para você ver? Ó, TIMP. Teste de performance em motores e bebês. Ela é feita de 0 a 4 meses e existe a Alberta, que é de 0 a 18 meses. São 2 escalas que você pode utilizar para avaliação em crianças e é bacana porque ela tem todos esses testes aqui que você faz e aí no final da avaliação você tem uma pontuação que te dá o score de atraso motor, de quantos meses essa criança está na fase motor, e aí você entende se ela necessita de uma intervenção ou não. A TIMP é bem usada em intervenção precoce, porque você consegue detectar se essa criança vai ter esse atraso ou não, né? Oi, Enzo Teodoro. Eu tô para fazer sim, a gente está começando a montar uns vídeos de exercícios para postar, para que as mães consigam fazer com as crianças, tá bom? Ah, tá. Bia, é bem interessante. Existe um curso dessa TIMP, né, para você poder aplicar ela, e aí você faz esse curso de avaliação. Existem, na verdade, várias escalas, você tem que ver com qual delas você se adapta e você melhor trabalha, para que você possa fazer essas avaliações mais precisas. Quem trabalha com estimulação precoce, é interessante usar a TIMP.
tá bom? Mamãezinha perguntou aqui, a Carla, existem graus de PC? Na verdade, não existem graus de PC, né? Existem graus de comprometimento motor, que é de 1 a 5. Dependendo do que a criança faz, você consegue classificar ela, né? Uma criança grau 1, por exemplo, ela tem indicação de prognóstico de marcha. Uma grau 2, ela anda de muleta, andador. E aí a grau 5, ela é uma criança cadeirante, que não tem prognóstico de marcha. Mas a gente sabe que uma criança pode sair do grau 5 para o grau 3, do grau 3 para o grau 1. Depende do prognóstico e depende da reabilitação que essa criança está fazendo e a lesão que foi instalada nela, né? Que está no cérebro dessa criança. Mas aí, voltando à questão da neuroplasticidade, não é porque seu filho é um grau 3 que você não pode chegar no grau 2. Depende da reabilitação, depende do desenvolvimento do seu filho ou da sua filha. Então, na verdade, isso é mais uma nomenclatura para você saber e você traçar objetivos em cima disso, né? A gente entende que o grau 5 seria o grau mais grave da paralisia cerebral e existem, né, estudos que falam que o que pode ser feito com grau 5, qual é a interferência de treino de marcha num PC grau 5. Por causa desses graus estipulados, você consegue fazer estudos específicos para essa população, para esse grupo, entendeu? A Carla está falando aqui que o dela é grau 5 e hoje ele já está andando com andador. Então, é o que eu estou falando, a neuroplasticidade, ela ajuda muito o terapeuta, ela está lutando junto com a gente para a evolução dessas nossas crianças aí, tá bom? Quando um colete postural é indicado o uso? Eu acho, né, opinião Marina, opinião minha, que o colete postural é indicado, por exemplo, se você vai mandar essa criança para a escola e ela não tem como ficar numa postura adequada para ela estudar, para ela olhar para a lousa. Então eu acho que é bacana isso, usar para esse tipo de posicionamento. Então, você usando colete nessa situação, mas, por exemplo, você usar o colete durante um treino de evolução motora, durante um treino de reabilitação, eu acho bem complicado, porque você acaba segurando a estrutura e não consegue uma contração efetiva, né? É diferente do pad, a suíte, que você põe a vestimenta e você traciona a musculatura que você quer fazer fortalecimento. O colete você só segura aquela criança naquilo. A menos que você queira manter uma estabilidade desse controle de tronco, para que você tenha um treino de equilíbrio cervical, é legal. Então, como eu falei antes, tudo depende do objetivo. Não dá para falar, usa o colete porque é bacana. Depende. Infelizmente, essa é a resposta. Tudo depende. Porque depende do que você precisa no momento, depende do que qual é a sua proposta terapêutica, qual que é o seu objetivo com essa criança. O Bruno, por exemplo, ele tem um padrãozinho de ficar mais fechadinho, aquele padrão cifótico. A gente utiliza o colete, ele na verdade tem a vestimenta terapêutica dele lá, o Teratog. Eu acho que é o Teratog, mas acho que eu esqueci o nome. Ajuda aí, Carla. E a gente utiliza na escola, porque na escola ele vai ficar com uma postura mais cifótica. Então é interessante que ele alinhe essa postura para ter uma melhor visualização da aula. Então a gente utiliza assim, mas por exemplo, na terapia eu já não utilizo, porque eu quero que ele faça contração muscular, eu quero que ele ganhe força de tronco. Então não tem por que eu segurá-lo nesse aspecto, tá bom? Enzo Teodoro está perguntando sobre o parapódio. O parapódio é bem interessante para vivência de postura ortostática, para que essa criança fique de pé e ele possa ganhar essa função da autonomia no ortostatismo, porque muitas vezes eles não descarregam peso na perninha, porque eles nem sabem que eles precisam descarregar peso na perna. Então o parapódio, além dele te trazer um alinhamento postural legal, ele também te ajuda a
a fazer essa criança vivenciar a postura de pé. E muitas vezes, depois do uso do parapódio, você consegue deixar ela de pé, segurando na perna, no bracinho dela, porque ela vivenciou e ela descarregou o peso nesse membro. Fora todos os outros benefícios que o parapódio traz, ele ajuda na respiração, ele ajuda no controle intestinal, ele ajuda em muitas coisas. Então é bem interessante você utilizar o parapódio para o desenvolvimento das crianças. Aí foi o que eu falei, existe o parapódio e também existe o pula-sapinho, que quem quiser depois chama que eu mando, a gente compra esse pula-sapinho em várias lojas, aí lojas americanas, em diversas lojas, e não é tão caro, e você consegue colocar essa criança de pé, ela tendo controle cervical, e até mesmo as que não têm controle cervical, a gente está conseguindo fazer algumas adaptações para que elas fiquem de pé. E aí você percebe as crianças que a gente tem colocado de pé com o pula-sapinho, que elas começam a ter uma atividade maior do membro inferior. Porque às vezes elas, foi o que eu falei no começo, às vezes elas nem sabem que o membro inferior existe porque eles não têm função, né? Então, acho que tudo é estímulo. Então, se você tiver condições de ter um parapódio, é uma coisa válida. Se você não tiver condições do parapódio e quiser adquirir o pula-sapinho, é um investimento bem menor, né, de valor, e traz benefícios como tal. E ainda te dá uma postura estática, com o uso de talas e órtese, e você tem uma postura dinâmica quando você coloca a criança livremente. Ela pode brincar, pode pular, pode fazer inúmeras funções com supervisão do terapeuta ou do pai e da mãe e traz inúmeros benefícios, tá bom? Perguntar aqui se quem tem gastrostomia pode fazer hidroterapia. Pode sim. Só colocar aquele filmezinho em cima para você conseguir proteger a gastrostomia e a criança pode fazer normal, sim. É uma fita adesiva transparente que você coloca sobre a gastro da criança. Acho que não é o Tegaderm, tem um outro nome que você coloca. E eu vi um estudo uma vez falando sobre aquele Rioex, que se você lavar a gastro com Rioex antes de entrar e na hora que sair da piscina também é uma possibilidade, mas depois eu não encontrei esse estudo, então eu não consigo garantir isso para vocês, se era uma informação fidedigna ou não, mas eu sei que você, protegendo com esse papelzinho filme que você compra nas farmácias, a criança tem total indicação de entrar na piscina com a gastro, não atrapalha em nada. Vanessa, o Marcos tem indicação sim, eu vou te mandar o link para você comprar para ele e te explico depois direitinho como você pode usar em relação ao controle cervical. A gente usou um fixador de traqueostomia na cabeça, assim, na testinha da criança, na frente e atrás, e a criança conseguiu ficar bem bonitinho. A gente pediu para nossa costureira, a Isabela, fazer um conjunto de pula-sapinho, que é algumas ideias que você pode usar ele até na marcha, junto com o pai. Então é bem interessante a proposta do pula-sapinho. Então eu mando tudo para você e aí você vê pro Marcos, tá bom? Lu tá perguntando se a gente atende domicílio. Atende sim. A clínica, os domiciliares, na verdade, sou eu quem atendo. Dependendo da região e tal, a gente atende sim. Se você quiser, Lu, chama no WhatsApp que a gente conversa, tá bom? A gente bate um papo e vê o melhor caminho aí para sua criança. Uma outra pergunta aqui do pai da Letícia, ele perguntou sobre os celulares e tablets, que essa geração tem utilizado bastante esse recurso. E eu, Marina, mesmo indico para alguns pacientes, os filhos da Poliana, eu indiquei para utilizar em relação ao traçado do alfabeto. Existe um aplicativo em que a criança faz a letra, só que ela tem que ela tem que manter uma pressão constante no dedo para que essa letra seja feita e haja comemoração no final. E isso ajuda, né, na apreensão, na descarga de peso desse dedinho, para que ele consiga fazer o traçado com a caneta depois. Então, é interessante, existe um outro aplicativo que você utiliza com os peixinhos, que a Letícia usa, que quando você toca na tela, os peixinhos vibram, então você tem o estímulo sensorial dessa criança, além do visual. Então, eu acho que é interessante
a tecnologia ser utilizada a nosso favor. Eu só não é muito interessante que eles fiquem vendo vídeos e tal, mas tudo é de acordo com a necessidade da família, né? Quem somos nós para julgar ou não a rotina de cada família? Mas é mais interessante você dar um aplicativo que utilize a lógica dessa criança e as funções motoras, os encaixes, do que você deixar ele vendo videozinho no YouTube full time, que está trazendo uma certa evolução cognitiva, mas ele não traz tanta função assim. Para quem tem baixa visão, de vez das lanternas, pode usar a lanterna do seu celular ou até mesmo ele assistindo vídeos estimula? Então, a questão da estimulação visual, eu estou fazendo formação agora, mas pelo que eu sei, que a Alessandra compartilha comigo do vasto conhecimento dela em estimulação visual, você pode usar a lanterna. O problema é que dependendo da luz que você utiliza, pode gerar alguma lesão no olho dessa criança, então não é tão interessante, ou você tem que usar ela um pouco mais afastada desse olho. E a questão do estímulo visual, você precisa de um estudo para saber até que ponto a sua criança enxerga. Porque se ela vê, por exemplo, em preto e branco, você não tem uma efetividade de estímulo colocando um desenho super colorido com ela, porque ela vai ver borrões. Então, o interessante da estimulação visual é você ter um estudo a fundo da lesão desse olho, para que haja sim a efetividade do estímulo que seja feito. Trabalhar as sombras é bem interessante, trabalhar o preto e branco é interessante. Dona Rosângela, eu vou mandar para a senhora o link do aplicativo, tá? Dos 2 aplicativos que eu costumo indicar para as minhas crianças, e a senhora usa com o Pedro aí, tá bom? Gente, eu acho que tá acabando o tempo da live, se eu não me engano é 45 minutos, pelo que me falaram. Bia, tem vários exames, tem um exame no Laramara que faz, a Carla, mãe do Bruno, estava até vendo para fazer nele, então chama a Carla aí e ela te passa todas as informações direitinho. Se quiser chamar a gente também, eu te mando as informações que eu tenho aqui. Foi um prazer fazer essa live com vocês. Pretendo fazer mais algumas para a gente fazer mais uns bate-papos. Todo sábado a gente vai fazer live com vários profissionais. Vocês depois mandam pra gente se vocês acham que esse horário tá legal, se é bacana mudar o horário, porque sábado de manhã eu achei que seria interessante, mas alguns pais me falaram que pode ser que seja um horário mais dificultoso para as pessoas assistirem. Então vê direitinho, tá bom? O que vocês acham, manda pra gente, que dependendo a gente altera. E a gente vai mandar o cronograma das nossas lives, vai ter ortopedista, vai ter o pessoal falando de ozonioterapia, florais, vai ter bastante assunto legal aqui na live para vocês poderem aprender junto comigo, que eu vou aprender junto com vocês. Quem prescreve Ziclag, mesma coisa da fisioterapia. Se você quer receber pelo convênio, tem que ser um médico. Se é só para o tratamento, pode ser o fisioterapeuta mesmo, que prescreve e dá a indicação terapêutica. Porque você consegue comprar o Ziclag até pela internet, na forma delivery. Você compra o Ziclag e não precisa que ninguém te prescreva, você só adquire. Eu, Marina, prefiro que faça o teste no Ziclag antes, que não tem nenhum custo para isso. E aí, se foi realmente efetivo para essa criança, e aí você adquire, tá bom? Gente, obrigada mesmo. Foi um prazer participar com vocês. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, manda aqui que a gente vai formulando e vai respondendo para vocês. Eu pretendo realmente fazer mais lives para fazer esse bate-papo, porque foi bem legal e eu acho que é bastante produtivo, porque o conhecimento realmente muda vidas e transforma as histórias, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.